A gente está recebendo agora, nesse primeiro momento do programa, a gente vai falar com o secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, o querido Osíris Pontes, está aqui com a gente, para a gente falar sobre o PV, tão importante, Estádio Presidente Vargas, que é um patrimônio material e imaterial de todos nós. E a gente fez o convite, antes de qualquer coisa, obrigado por ter aceito o nosso convite, secretário. E eu queria saber, nesse primeiro momento, com a interdição da Arena Castelão, o PV tem sido o estádio de todos nós, né? E deveria ser assim sempre também. Acho que tem jogos PV, jogos da Arena Castelão. E se a nossa contagem não estiver equivocada, são 8 jogos no Estádio Presidente Vargas, só em menos de um mês. O que é um volume muito grande, com competições diferentes, competições distintas. E a gente falou semana passada aqui, o Estádio Presidente Vargas tem respondido muito bem a toda essa demanda. Boa tarde, seja bem-vindo ao Futebolês. Boa tarde, Jussier, boa tarde, é um prazer estar aqui no Futebolês. E como você disse, né? Para mim hoje é um significado duplo, porque eu sempre fui ao PV com meu pai, assisti os jogos lá do Leão e nunca imaginei que ia estar hoje nessa posição como secretário, né, e responsável pelo estádio. O estádio Presidente Vargas, Caio está aqui, pode entrar nessa conversa também, secretário, durante um tempo muito importante para o que aconteceu, um evento mundial, que foi a pandemia. Ele foi muito importante e naquele instante ele deixou de ser estádio, ele passou a ser um hospital de campanha, né? Mas não foi só uma reforma de gramado. A gente vai para outros setores diferentes do torcedor e a gente percebeu que o PV melhorou em vários aspectos. Por exemplo, na limpeza, onde ficam as cabines de imprensa, na própria entrada ele está melhor cuidado, parece que o zelo aumentou, assim, e isso talvez seja básico, mas isso é muito importante porque é o cartão de visitas para quem está chegando ao estádio Presidente Vargas. Essa é uma preocupação de vocês também, olha, o PV estará sempre pronto para assim os times quiserem, mas o Caio fala muito também, o principal de um estádio é o gramado. São pelo menos 8 jogos em menos de um mês e o gramado tem suportado bem, além da quadra chuvosa que começou na nossa capital, né? Olha, deixa eu te dizer um negócio. O prefeito Sarto, ele me deu total autonomia. Torcedor do Ferroviário, tá feliz da vida, né? Tá. Ele me deu total autonomia para montar a nossa equipe na Secretaria de Esportes e, consequentemente, no Estádio Presidente Vargas. Inclusive, o administrador do Presidente Vargas hoje é o Galba. Exatamente. Que trabalhou muito tempo no Iguatemi com o senador Tasso Gereissati. Uma pessoa adorável. E eu pedi o Galba para cuidar do PV, porque a gente trata o PV com todo esse carinho mesmo. Eu sou empresário de carreira, de profissão, e a gente tem tentado implantar essa marca empresarial no serviço público, pelo menos na pasta que eu estou atuando, né? E o PV é como você disse. Está envelopado, a gente está tratando o PV como um shopping center, limpinho, arrumado, né? Não só a questão do gramado, mas se você for lá assistir um jogo, você vai ver que o banheiro é limpo antes, durante e depois da partida, você não encontra um banheiro sujo. Então são dos mínimos detalhes ao gramado, que é o coração do estádio. É isso aí. O Presidente Vargas, como você falou, é uma marca da cidade de Fortaleza. É um estádio de mais de 80 anos, o futebol cearense praticamente se profissionaliza por conta do PV e a cidade cresce, foi construído um estádio maior, o Castelão e tudo. Existe um plano de trazer eventos para o PV? Quando o Castelão estiver aberto, em Ceará e Fortaleza. A promessa é março, né? A promessa é março, do porque governo tem o do estado. jogo do Fortaleza de volta da Copa Libertadores, e a gente sabe do potencial de um jogo desse tamanho e tudo, mas existe um plano para transformar o PV também. Eu me lembro que vieram amistosos antes do PV ser fechado devido à Covid, teve amistoso Seleção Brasileira de 94 contra a Itália, enfim. Se existe um plano para transformar o PV num lugar também de eventos, além de futebol profissional, vamos falar assim. Caio, deixa eu só voltar aqui, porque o José comentou a questão do hospital. Eu quero até abrir um espaço aqui, pedir licença, para fazer justiça aqui ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que sofreu muitas críticas durante o hospital de campanha. E eu sei disso hoje porque eu estou como secretário, né? Até então nem eu sabia. A reforma do PV não tem absolutamente nada a ver com o hospital de campanha, nada. A única coisa que tinha do hospital de campanha ali era 5 blocos de concreto que tinha que ser retirado. retirado. Ponto final.
né? E o gramado do PV tem a minha idade. Tem 40 anos e eu tenho 42. Tinha 4 tipos de grama ali naquele estádio. Até mato tinha, tiririca, então não tinha condições. Era uma grama que aguentava o repuxo, mas de péssima qualidade. Então, eu queria só fazer esse... O estádio teria que passar por uma reforma de qualquer forma, independente do... Manutenção corretiva, preventiva. Mas já tinha mais de 10 anos da última reforma. Exatamente. O estádio estava realmente... Estava precisando mesmo. Estava muito precisado. Sobre a questão que o Caio falou, existe uma ideia de transformar o PV não numa arena multiuso, porque talvez esse termo nunca foi nem aplicado na Arena Castelão de fato, né? Mas outros eventos serem levados para o estádio Presidente Vargas para também não ficar só naqueles jogos menores, de times de menor expressão, para que o PV tenha vida, né? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso, principalmente quando eu vejo agora o PV sendo protagonista, né? Eu digo, poxa, e quando o Castelão voltar, vai acabar tudo, né? Então tem que conversar com os times, tem que conversar com a federação e a gente manter o PV ativo. Eu sei que tem um fator limitador, que é a capacidade, 21 mil, aliás, 20.166 pessoas, né? Só torcedor, cada time, Fortaleza e Ceará tem 40, mais que isso. Então eu sei que tem essa limitação. Em relação a outros eventos, né? Não falando de futebol, isso. Eu visitei o Allianz Parque, estive lá, conversei com o CEO, bati um papo. Espetacular. Mas aí o PV tinha que ter um gramado sintético para isso. Com a grama natural fica complicado. Aí a gente tinha que ver a questão de... Lógico que tem outros estádios com grama natural que fazem eventos, mas tem que ver o volume disso, né? Para não prejudicar a grama. A grama sintética é algo que vocês pensam ou é fora de cogitação? Eu lembro que eu fiz várias reportagens, Osiris, desculpa, tá pelo nome. Não, claro. Que o grande problema do gramado, o grande custo era a irrigação, porque tinha que ter poços profundos, sempre teve esse mito lá no estádio Presidente Vargas de que o grande custo para manter o PV, um dos grandes, era a irrigação, era a água, enfim. Vocês pensam isso ou não passa pela cabeça de vocês por enquanto? Então, lógico, a grama sintética, a manutenção é quase zero, né? Você compra uma máquina própria para grama sintética, de 6 em 6 meses ela faz um tratamento, mas o custo de manutenção do PV não é muito alto, não. Se você comparar com o Castelão, eu diria que dá uns 10, 15% do custo do Castelão, né? Agora, a grama sintética eu acho que é o futuro. É multiuso. É como o CEO do Allianz Parque me falou, se aqui não fosse grama sintética, eu não queria administrar. Era inviável para mim porque eu não tinha como ter lucro aqui por causa dos eventos, etc e tal. Uma outra coisa que aí uma... Agora, só aqui, eu fiz uma reunião com os diretores dos times daqui do nosso estado, né, para falar sobre a grama sintética, porque eu sou um defensor. Ninguém quis. Você vê alguém reclama de jogar no Allianz Parque? Ou em outros estados que são grama sintética? Ninguém reclama. Pelo contrário. A Arena da Baixada também. Ninguém reclama. Né? Não é uma grama sintética da Areninha, é uma grama sintética superior. Né? E eu chamei todos os presidentes lá na secretaria, ninguém quis. Né? Então, eu fui ali fazer uma coisa bem democrática. Hoje, talvez, não que eu fosse intransigente, mas tendo o aval do prefeito, eu teria colocado grama sintética. Secretário, é uma reivindicação minha, tá? Eu sei que você vai falar. É o seguinte, o estádio Presidente Vargas está moderno, ele tem as suas particularidades, não é tão confortável quanto o Castelão, mas ele é mais aconchegante, então assim, ele tem prós e contras, como o Castelão tem, como qualquer outro estádio tem. Mas ele tem um sistema de som que eu não consigo entender como é que vocês modernizaram tudo e ainda mantém. É pela tradição? Me expliquem, porque nada justifica numa evolução tecnológica ter o sistema de som que tem o estádio Presidente Vargas. Olha, vou te dizer. É para aguçar a sua memória enquanto torcedor, quando ia com o pai para o estádio. O que é que falta ali? Ou o que é que... Aí, se fosse por mim, acho que era para aguçar a memória dele, né? Porque aquela cornetazinha não é nem do meu tempo, é do tempo dele. O som é todo novo, certo? Salvo engano, é JBL, eu acho o som. Não tenho certeza, mas é um som muito moderno. A gente trocou todo o miolo e tudo. Sim. Foi isso mesmo, foi para manter a tradição. Deixar só aquela cornetinha ali. É um som muito médio, né? Mas o miolo é todo novo, é todo moderno. Agora, realmente, eu não vou dizer que dava para ter uma qualidade melhor, é fato.
Mas assim, a ideia é de preservar isso? Era de preservar mesmo a tradição e tal. A ideia foi essa. Entendi. Falando além de PV, o que a gente já falou isso aqui, e reitero o que a gente falou, que o Estádio Presidente Vargas tem suportado bem a demanda de jogos. Essa semana nós teremos terça, quarta e sábado. Jogos no PV. 3. Pelo menos Ceará e Fortaleza, né? Ceará joga amanhã. Ceará Ferroviário amanhã, Fortaleza quarta e depois o Ceará joga no sábado contra o Sampaio Corrêa. E a gente tava falando com o Galba lá, que ele falando, cada competição é uma demanda diferente e tal. Já começa a segunda do Cearense. Daqui a pouco começa... Não vai parar o Estádio Presidente Vargas. Falando de outros eventos, nós aqui temos, que é um dos... falando de estádio e tal... há algum tempo, eu confesso que caiu a minha memória é o Caio. Eu não tenho memória dentro da minha cabeça. O Caio são quantas edições se eu não me engano, desde 2016 que a gente faz a Copa Arena. A Copa Arena tem revelado muita gente, né? E assim, a Prefeitura de Fortaleza, junto com o Sistema Jangadeiro, que fala sobre um campeonato que mexe com a cidade inteira. E com valores, os caras aparecem, vêm jogadores de outros estados... E que ao final de cada temporada a gente consegue enxergar ali, os clubes aproveitam alguns desses jogadores. E se não aproveita alguns desses jogadores, eu acho que o lado cultural, o lado social é muito mais importante do que qualquer um aproveitamento ali esportivo, né? Eu queria que o senhor falasse também sobre a questão da Copa Arena Fortaleza, que é essa competição que já tem pelo menos 6 anos? Desde 2016 que a gente faz. Então já está há algum tempinho aí. Para 2023 a gente já está pensando em alguma coisa, já bateu um papo com o Ciro... Aproveitar hoje aqui a visita ao Sistema Jangadeiro para conversar com ele. Você sabe que ele é um grande atleta também. Sei, foi agora pro Icaraizinho Diamantado de bicicleta. De bicicleta, exatamente. Pernas brancas e roliças. E é um grande atleta de investimento, tá? De investimento. A prefeitura poderia também investir nele. É um jovem garoto e tem muito futuro. Você tem muita coragem de fazer isso no dia 30. Não é possível que eu já recebi. E o mês que vem só tem dia 28. Já caiu. Osíris, mais uma vez, obrigado. Se eu nem falei da Copa Arena. Pois é, da Copa Arena. Fale da Copa Arena. A Copa Arena é o maior evento de futebol amador do Nordeste, do Norte e Nordeste. A gente poderia colocar um time. O que você acha? Prefeitura e Jangadeiro. A gente poderia fazer um time. Podemos. Sim. Pelo menos passar da segunda classificação ali para não ficar muito vergonhoso. Desculpe, fale da Copa Arena. Não, pois é o maior evento, né, de futebol amador do Norte e Nordeste. São mais ou menos uns 500 e poucos times. Esse ano vai ter novamente, vou já ajustar ali a data com o Ciro. Todo ano tá no calendário já, né? Um evento que você mexe aí com todos os bairros, faz esse intercâmbio aí. A gente usou, salvo engano, na passada 60 areninhas, exatamente. 50 e tantas. Né? Hoje nós estamos com 101. O prefeito Sarto foi o prefeito que mais fez a areninha no período, né? Fez 26 em 2 anos. E Fortaleza está super estruturada para cada vez mais aumentar a participação dos atletas na Copa Arena. Eu falo muito da Copa Arena porque é uma competição que a gente tem um carinho muito grande por vários aspectos. Assim, não é só um time, é uma comunidade que está envolvida. Mexe com as areninhas, então o senhor sabe muito bem que ao entorno das areninhas existe vida, né? Existe o comércio, existe... o ambiente não fica devendo em nada. Eu vou te dizer uma coisa, foi o maior evento que eu já fui da prefeitura nesses 2 anos, foi a abertura da Copa Arena. Que foi lá no... Como é que é o nome daquele bairro? A abertura, a final foi na Messejana. Na Messejana. No Murilão. Caiu um mundo no Murilão. Exatamente. Lembra qual a abertura? Mas o evento grande é a abertura. A apresentação porque vai todo mundo e tudo. Confesso que não lembro. Então foi loucura, tinha umas era 5.000 pessoas. Perto do Passaré. Não era perto do Passaré? Isso. Perto da Arena Castelão, né? Fique à vontade, o programa hoje está tranquilo aqui. Se o senhor quiser falar mais um pouco sobre algum projeto que vocês têm. Eu quero convidar a população toda a se fazer presente, os que gostam de futebol e os que não gostam também, os que gostam de ver um show, um espetáculo. Eu acho que ir para o PV é uma experiência totalmente diferente de assistir um jogo no Castelão. Eu acho, sem puxar sardinha para o nosso lado, mas a atmosfera, né, vibrante, aquele negócio ali perto, você escuta às vezes o que o jogador fala. Então o PV está muito bacana, está novo, está tecnológico, está moderno. A gente fez tudo. Na parte de imprensa lá botamos novas bancadas de granito, novos ar-condicionados, elevadores,
trocamos todos os revestimentos, o gramado novo, né? Bermuda Celebration, o tipo da grama. Fizemos uma nova parte ali de aquecimento, que é a grama sintética, novos bancos de reserva. Trocamos aqueles placares antigos por telões de LED, interativo com a plateia e tal. Então, tudo que tinha para fazer foi feito. Né? A catraca dele, o sistema de catraca dele são as catracas mais modernas da atualidade. Lê todos os tipos de código de barra, QR Code. Você pode usar o bilhete único, carregar o cartão e usar o bilhete único para entrar. A carteirinha do sócio-torcedor. Né? O sistema interno de TV também de última geração, tem reconhecimento facial. Se tiver algum vândalo, alguma coisa, já faz uma operação interligada com a polícia, com a Secretaria de Segurança. Então, o PV está pronto, está moderno, está confortável e queria deixar esse convite aqui para todo mundo. É isso aí. Amanhã já tem jogo, o senhor estará na quarta-feira? Tá tendo, você falou aí do calendário, né? Isso me preocupa porque realmente está sobrecarregado, né? E vai ficar mais ainda. Os técnicos recomendam 72 horas entre uma partida e outra. Né? E vai ter as situações que nós vamos ter 3 dias seguidos. Né? Então nós não vamos respeitar a recomendação. Mas até agora está tudo bem o gramado, não tem buraco e tal. Às vezes pode prejudicar um pouquinho a estética, o visual, mas a qualidade da grama até agora está em perfeitas condições. Maravilha. Acho que é um desafio pela frente, mas todo desafio é bom para quem está realmente preparado. Secretário, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Sinta-se à vontade de vir sempre aqui ao Futebolês, nos fazer uma visita quando quiser. A Carol é uma figura que também mora no nosso coração. Então, um abraço, até uma próxima, hein? Abração, tudo de bom. E eu queria pedir aqui para os torcedores que estão nos ouvindo, nós vamos ter dia 7 o Clássico Rei. E faz 10 anos que não tem um Clássico Rei no PV. Então, pessoal, eu sei que a realidade é outra, né? Eu sei que os ânimos estão acirrados aí, principalmente o torcedor do Ceará, é o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto. A gente está conversando com a polícia, está conversando com o Ministério Público para tentar fazer um clássico de paz, um clássico bonito, e aí a gente pede a compreensão de vocês, porque hoje nós só temos o PV para a gente cuidar do estádio nesse dia, porque se a gente não tiver o PV, nós vamos ficar sem praça para os outros jogos. Eu queria só, por gentileza, que o senhor resumisse essa última pergunta que eu acabei lembrando aqui. Existe algum tipo de ouvidoria para reclamação? Porque acontece também, reclamação do torcedor, a catraca não estava funcionando, o atendimento não foi o ideal. Vocês têm algum tipo de ouvidoria para acolher essas informações? Do PV especificamente não, tem a da Secretaria de Esporte e Lazer que é responsável pelo PV. Pode fazer através da Secretaria, então? Pode fazer através da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza. Secretário, fique à vontade mais uma vez. Vamos montar o time da Prefeitura e do Futebolês, da Jangadeiro, para a gente participar da Copa Arena. Show. Valeu, fica lá na frente, só esperando a bola para fazer o gol, viu? Tá certo. Fica lá na frente. Combinado. A última vez que o José foi para um racha, durou 20 minutos e reclamou com a dor no joelho. Eu senti. Eu tô velho, Caio. Decepcionante. Vamos pro intervalo. Obrigado, secretário, mais uma vez. Um abração. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta aqui no rádio e nas redes sociais.